Bom, como vocês viram nessa manchete de jornal, faz 70 anos que o Leon Trotsky foi assassinado na cidade do México, a mando do Joseph Stalin. Então, como vocês sabem também, o Trotsky foi um dos líderes da Revolução Russa, né? E também que ele chamava Samuel Bronstein, Leon Bronstein, aliás. Ou seja, ele era um cara judeu, nascido ali na região próxima onde meu pai nasceu, lá na Galícia, na região oeste da Ucrânia. E isso, de certa forma, me chamou a atenção, que hoje em dia nós estamos tendo eleições aqui no Brasil. Como votam os judeus? Como é que estão os judeus na política, né? A gente sabe que, por exemplo, Israel foi um país fundado pelos socialistas, né? Um país fundado pelo Partido Trabalhista, que era um partido de centro-esquerda. Da mesma maneira, nos Estados Unidos, a gente sabe que os judeus, eles tradicionalmente votam no Partido Democrata, que de certa forma pode ser considerado também um partido de centro-esquerda. Um partido ligado aos sindicatos americanos, à parte mais liberal da sociedade americana, a parte dos intelectuais, da costa leste. Então os judeus, eles de certa forma são eleitores cativos dos democratas, ou pelo menos eram até um certo tempo atrás, antes dessa onda conservadora que está tomando conta dos Estados Unidos e de certa forma no mundo inteiro. Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, na década de 20, 30 do século passado, né, você teve aquela imigração em massa de judeus vindos da Europa Oriental, Polônia, Rússia, Romênia, Ucrânia, Alemanha, todos aqueles fugidos da guerra, né, daquela situação horrível que teve lá na Europa, né. E esses judeus chamados Ashkenazi, né, que são judeus provenientes da Europa Central e Europa Oriental, eles vieram com um pouco de ideias anarquistas, socialistas, comunistas, que era de certa forma comum naquela região. Isso diferencia bastante os judeus da Europa, os Ashkenazim, dos judeus dos países árabes, que são considerados, chamados de Sefaradim, né? São judeus da Europa, têm uma visão bastante diferente política daqueles judeus que vieram posteriormente de países como Líbano, Síria, Iraque, Egito, Marrocos, que vinham de sociedades muito mais tradicionalistas, né? Os judeus que vieram da Europa, eles vieram, uma boa parte, com uma visão de esquerda, e tanto é que quando o Bom Retiro se criou assim, muitas organizações de esquerda, então inclusive aquele colégio que havia o Sholem Aleichem, etc., e várias instituições judaicas tinham uma conotação de esquerda, né? E vários judeus acabaram entrando em organizações de esquerda, né? Era muito comum na década de 50, 60, 70, né? Inclusive é o meu caso, né, particular. Mas tem casos assim, como o próprio governador Goldman, Alberto Goldman, que foi um grande líder dentro do Partido Comunista, né? Então, mas isso tudo se modificou de certa forma mais recentemente. Eu acho que da mesma maneira que os judeus progrediram financeiramente, eles também se tornaram menos esquerdistas. Isso até certo ponto bom, né? Mas a tradição assim desses judeus que vieram, a primeira geração, trouxe talvez um lado anarquista, ou socialista, ou de esquerda. E a segunda e terceira geração são muito mais conservadores, até pela própria condição econômica deles, né? E hoje a gente vê em São Paulo que a grande maioria da comunidade judaica, não só Ashkenazim como Sefaradim, são pessoas que têm um pensamento mais conservador na política. E hoje isso tudo coincidiu com uma situação de Israel também, né?
como eu disse, Israel foi fundada por militantes socialistas, né? O Ben-Gurion, todos oriundos do Partido Trabalhista, Golda Meir, etc. Embora houvesse também partidos de direita em Israel, né? Representados pelo Menachem Begin e outros, mas os partidos de esquerda, durante décadas, dominaram a política israelense, né? E nos últimos 10 anos, mais ou menos, ocorreu uma grande virada à direita em Israel, né? A direita, os partidos de direita acabaram assumindo o poder em Israel, até dentro de uma onda mais conservadora que ocorreu nos Estados Unidos, etc. E até uma reação ao radicalismo árabe, né? Porque o 11 de setembro de 2001, etc., e todo o radicalismo islâmico levou, de certa forma, a um maior conservadorismo, tanto nos Estados Unidos como em Israel, e isso acabou se refletindo no Brasil também. Hoje, a comunidade judaica americana, que era majoritariamente democrata, né, ela continua sendo democrata, mas surgiram grandes movimentos de judeus que apoiaram George W. Bush, toda aquela direita chamada neoconservadora nos Estados Unidos, né? Então isso, de certa forma, é uma reação natural ao radicalismo que veio dos árabes, dos iranianos, né, o fundamentalismo islâmico, os atentados terroristas, principalmente o 11 de setembro, que levaram muita gente a acreditar que não havia condições de negociação no Oriente Médio, tudo estava muito difícil, não havia interlocutor, etc. Então, as pessoas chegaram à conclusão, talvez, que não valia a pena investir em negociações, etc. Então, apenas para dizer, é interessante que na eleição atual, aqui em São Paulo, né, nós vemos algumas lideranças judaicas importantes no PSDB, né? Hoje eu diria que o PSDB é um partido de centro, não diria que é um partido de centro-esquerda. Talvez a centro-esquerda hoje esteja nas mãos do PT, né? Então o PSDB hoje conta com um grande apoio da comunidade judaica, inclusive por conta de líderes como o governador Goldman, como o deputado Walter Feldman e alguns outros que estão militando dentro do PSDB. Não sei como é que isso vai evoluir, né, dentro da comunidade. Às vezes existem também alguns judeus no PT, né, mas é uma minoria e às vezes é visto até com maus olhos algumas pessoas judias que são pertencentes ao PT. Talvez as pessoas vejam com excesso de conservadorismo no Brasil, né, essa diversidade de opiniões, né, mas eu acho que toda a diversidade de opiniões acaba sendo saudável, e todo debate, toda divergência, às vezes sendo civilizada e sendo discutida de maneira civilizada, é bastante positivo.